João 8, do 1 ao 11, narra um dos acontecimentos que eu mais gosto de ler na Bíblia, é a passagem da mulher adúltera. O texto diz que enquanto Jesus ensinava algumas pessoas, vieram até ele alguns escribas e fariseus e perguntaram para ele: essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés manda que a gente apedreje ela. E você, o que você nos diz? Veja bem, aqueles homens não estavam preocupados em cumprir a lei. Eles queriam pregar Jesus em uma armadilha. O texto bíblico é bem claro. E por que isso é uma armadilha? Simples. Naquela época, todo julgamento ou toda pena de morte, que na lei de Moisés descreve muito bem, e o adultério é uma das penas de morte, todos esses julgamentos tinham que passar pelo Império Romano, tá? Um judeu não podia aplicar a lei. Veja bem, Cristo foi julgado pelos romanos primeiro. Tá? Porque todo julgamento tinha que passar por eles. De repente poderia até existir algum julgamento clandestino, tudo bem, mas só que oficialmente sim, tinha que passar pelo Império Romano, tá? Então, se Jesus naquela hora aplicasse a lei de Moisés, aqueles judeus iam acusar ele de um crime. E se Jesus Cristo perdoasse, eles iam acusar Jesus de virar as costas para a lei de Moisés. Olha que complicado. Só que atente para um outro detalhe. Cadê o homem nessa história? Porque se você ler lá Levíticos 20:10 e Deuteronômio 22:22, você vai ver que a pena de morte para adultério era para a mulher e para o homem que tinha se deitado com essa adúltera. E cadê o homem nessa brincadeira toda? Cadê o homem? Só a mulher ia ser apedrejada? Injustiça, né? Para você ver na enrascada que Cristo estava metido. Só que ele dá uma resposta, uma que eu acho genial. Eu não tenho capacidade de pensar na resposta que ele deu. Ele olha para aquelas pessoas e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Genial, né? Genial. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez se fosse eu ia pegar um desses textos, desses livros que eu tenho, e ia fazer um texto teológico com embasamento bibliográfico de gente fera, e ia tentar discutir com aquelas pessoas. Jesus Cristo foi mais inteligente. Ele olhou para aquelas pessoas, olhou no fundo do coração deles e falou uma das grandes verdades, aquelas verdades que a gente esquece. Nós somos pecadores. Sabe, gente, existe um cenário aqui. Existem dois lados. Quem taca pedra e quem oferece a mão. O texto nos convida a escolher um lado. O texto mostra gente legalista que se acha santo, querendo justiça. E o outro lado mostra um santo, o único que não tinha pecado, oferecendo a mão para aquela mulher. O texto não convida você a passar a mão na cabeça de quem erra. Ele convida você a oferecer ajuda, oferecer a mão. Eu não sei se aquela mulher, depois disso, seguiu a Jesus. Eu não sei se aquela mulher mudou de vida depois disso. Eu não sei se aquela mulher virou uma grande pregadora do evangelho. O texto não diz, mas uma coisa eu sei. Ela sabe, ela tinha certeza que ela deveria ter morrido. Ela conhecia a lei de... ela deveria ter sido apedrejada naquele momento, mas ela não foi e ela recebeu uma chance. Aquela mulher recebeu uma chance. Ninguém muda sem uma chance. Todos nós erramos. É o que o texto diz. Todos nós erramos. Só que você pode escolher um lado. O de apedrejar ou o lado de oferecer a mão. Está na sua mão. Você escolhe.